Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia 11 de julho, dia de São Bento. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias dessa sexta-feira, sextou, né? Vamos iniciar com aquela velha conversa política e vamos falar do assunto que está bombando no momento, que é a taxação do governo Trump aos produtos brasileiros. Uma situação aí que o nosso presidente nos colocou com uma saia justa, extremamente justa. E se ele não voltar atrás, vai afundar o país cada vez mais. Ontem, vendo o noticiário da Rede Globo, percebi que caiu o Pix para o pessoal da bancada. Pois os jornalistas do Jornal Nacional defendem o presidente com unhas e dentes. Dava até para ver a raiva no rosto da Renata quando ela falava sobre o ex-presidente. Uma premissa que nenhum jornalista deveria ter. Não deveria ter o seu lado político, partidário, pelo menos diante das câmeras. E ainda quando botam a culpa dessa situação da polarização em que o presidente norte-americano queria mandar também aqui no Brasil, é complicado, né? Eles falam de soberania. E olha, se fosse para mim decidir se eu gostaria de Donald Trump controlando o Brasil, mesmo com todas essas manhas que ele tem, eu diria que sim. Pois, querendo ou não querendo, ele é um baita empresário. E eu tenho certeza que essa é uma jogada para melhorar os Estados Unidos. Lembra que eu falei ontem? Se ele conseguir essa grana da taxação de produtos que são que vêm de fora para os Estados Unidos, ele vai cortar o imposto de renda dos americanos. Ele vai dizer, vocês não precisam mais pagar imposto de renda. Por isso que eu acho que ele é um baita presidente. Ele pode ser até ter aquela carranca, tem muita gente que não gosta dele. Eu particularmente também não sou fã de Donald Trump, mas em termos de negócio, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse cara entende muito. Bom, voltando ao nosso assunto, isso até parece piada, né? Diante do presidente Lula, dizendo que o presidente americano queria interferir aqui na soberania do Brasil, né? Lembra que o Lula interferiu na soberania da Argentina? Ele conseguiu... Ele foi visitar aí a condenada por corrupção, a ex-presidente. Isso não pode, se ela é condenada, se ela é presa. Ela tá em casa, né? E daí ele interferiu na soberania do país também, né? O mesmo crime... Olha, presta atenção assim, ó. Eu só vou botar na cabecinha de vocês e vocês sabem o que vão pensar. O mesmo crime foi ele dar asilo político à ex-primeira-dama do Peru, lá que também foi condenada por corrupção. Será que não foi também interferência? Ele mandou um avião da FAB, um avião do Exército Brasileiro para resgatá-la. Isso sim é interferência na soberania, né? Então Lula e o presidente do PT, o novo presidente do PT, aliás, né? Eles têm chamado Trump de fascista. Eu acho que nem eles sabem o que é fascista, o que essa expressão significa. Lula também tem feito força para tirar o dólar do comércio internacional. Com o BRICS, né? Lula achou que cutucando a onça de vara curta nada iria acontecer. Mas a situação vai afundar o país, hein?
Ele vai querer retalhar, ele vai fazer uma retaliação de imposto aos Estados Unidos. Ele vai quebrar os brasileiros, os dois braços e as duas pernas. Uma situação que, somada a outras acima citada antes, vai deixar o país cada vez mais no buraco. Nunca antes eu tinha visto tanta coisa dando errado em uma nação. E nada a ser feito, nada está sendo feito para melhorar essa situação. Tem que se alinhar com os Estados Unidos. Alinhar. Não é se rebaixar, é melhorar as condições. Ou pelo menos ficar em cima do muro. Não querer cutucar o Trump. Sabe que o cara é bicho grande. Veja só a Argentina. Alíquota 0 de imposto. 0. Você ouviu bem. Alíquota 0 de imposto. A não ser alguns minérios aí. Mas na maioria das coisas é 0. É só ficar neutro, Lula. O presidente cometeu erros aí sérios, né? Bom, o que vamos fazer de bom? O que vai fazer de bom esses aumentos de impostos para os Estados Unidos? Vamos entender. Lá vai ser benéfico. Vocês acham que não? Lá vai ser benéfico. Eles vão comprar de outros fornecedores, até com um preço menor. Quem sempre perde somos nós. E vão começar a produzir algumas coisas lá. Tipo, eles compravam aqui do Rio Grande do Sul carne de frango. Você acha que eles não vão começar a fazer, a criar frangos lá? Aquele que consumia essa carne, que levava aos mercados, não vai ter mais como? Pô, então vou criar. Pensou nessa possibilidade? Pensa bem que os produtos lá iriam aumentar ainda mais a arrecadação. E consequências aqui no Brasil será pouca saída de mercadoria para os Estados Unidos. Algumas perecíveis estragarão, agricultores e produtores ganhando menos do que já ganham, mais surrados vão ficar do que são. Alguns até podem quebrar. Tomara que eu bata na minha boca, tomara que não. Tomara que eles achem outra saída. Mas os aumentos de impostos cada vez fica maior. A roda da economia, que deveria girar livremente, está sendo travada. Os empresários sonegando impostos, tendo trabalhadores sem carteira assinada, os encargos cada vez mais altos, a situação do pobre fica cada vez mais se agravando. Alguém tem que abrir os olhos dessa rapaziada no governo, pois o precipício tá logo ali. Tá logo ali. Vocês acham que tá longe? Você que defende esse governo, você acha que tá longe? Daqui a pouco você vai estar comendo sopa de pedra. A dama de ferro, já ouviu falar nessa expressão, a dama de ferro? É Margaret Thatcher. Ela estava com uma situação semelhante no Reino Unido. Ela decidiu em primeiro plano, o que ela fez? Aumentou impostos? Não, ela baixou impostos. Veja só o que aconteceu no Reino Unido. Ela enxugou gastos públicos e a mágica aconteceu. Menos impostos, mais gente produzindo. Menos gente sonegando. A matemática é simples. Também na Argentina. Fala mal do Milei. Não tem problema. Mas desde que ele assumiu a presidência, ele está sendo melhor que todos os outros presidentes. Ele está massacrando os juros. Os juros eram altíssimos. Você lembra? A gente falou muito aqui. Ele também enxugou a máquina pública. Ele viu que tinha muita gente ganhando, trabalhando sem um propósito. Como tem no Brasil. Pô, aumentou quase o dobro de ministérios. E não é só por esses 20, 18, sei lá, ministérios a mais. Cada ministério tem muita gente que entra ganhando dinheiro. Tem muita gente. Bom,
Milei, ele enxugou a máquina pública, tomou algumas atitudes drásticas e, voilá, voltou a crescer o seu país. A Argentina voltou a crescer. Totalmente o oposto do que o governo brasileiro está fazendo. Está brigando com os Estados Unidos por mesquinharia. Se juntando com ditadores que nem dão bola pro Lula. Veja o companheiro Xi Jinping ou Putin, se eles vieram ao Brasil no encontro dos BRICS. Eles não estão dando a mínima para esse bloco. O único chefe de Estado que teve relevância nesse bloco grande foi o do Brasil, porque foi aqui. Foi o Lula que apareceu, só. Ninguém mais liga quando for para ajudar aliados políticos. Ou você vai me convencer que o companheiro Xi Jinping vai emprestar dinheiro para a Etiópia, que está no mesmo grupo dos BRICS, que também precisa de dinheiro, Etiópia, né? Será que o Xi Jinping vai dar? Claro que não. Sem contar que Lula sugeriu, isso aqui nem é notícia nova, né? Mas sem contar que o Lula sugeriu que a Venezuela e a Nicarágua entrem no clube dos BRICS. 19 países que estão, negaram, só o Brasil quis, né? Que coisa. Mesmo entre os ditadores, eles sabem que essa é uma situação difícil de lidar, é muito complicada. Então vamos ver aí como se comporta, como fica a situação, como vai rolar essas águas. Lembra, eu vou falar uma situação para vocês. Eu acho que vai começar dia 1º de agosto a rolar essa taxação dos Estados Unidos. Quando começou a China e os Estados Unidos, eles não se bicam muito bem, não se dão muito bem. E o que Donald Trump fez? Taxou a China em 150%. Depois passou mais de 500%. Sabia? E depois eles sentaram, Xi Jinping e Trump, sentaram, fizeram um acordo. E tudo está a contento para os dois. Tomara que isso aconteça com o presidente Lula. Pô, não vai xingar o cara. Não vai falar mal do presidente dos Estados Unidos. Pois tu é presidente também. Tu tem que botar a mão na consciência, você, o senhor, tem que botar a mão na consciência e pensar um pouco mais na nossa nação, tá? Segunda voltaremos com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, tá? Pera aí, eu vou dar uma respiradinha aí e eu já volto. Vou respirar com a parte esportiva. Chegou aquela parte legal onde a Natal Fitness é que dá o apoio. O Grêmio, então, vai a Minas Gerais nesse domingo encarar o Cruzeiro, que é o Cruzeiro, olha que perigo, ele é o vice-líder da competição. É uma parada duríssima, não pensa que vai lá e vai papapi, papapá. Tem que jogar bola. A partida vai ser no Mineirão e vai com força total. O Grêmio, com Bright White e Vila Sante, já estão relacionados. O Dodi estará fora da partida e em seu lugar, Alex Santana. Alex Santana que jogará ao lado de Vila Sante. Eu acho que vai dar muito certo essa dupla. Outro que deu retorno e também será aproveitado por Mano Menezes é o jovem Alisson. Tem dado show dentro de campo aí nas últimas partidas e eu acho que vai jogar sim para o Grêmio neste domingo. E depois dessa, o Tricolor terá uma sequência de partidas fora de casa. Essa e mais uma sequência. Tem o Cruzeiro e depois tem o Vasco, tem o Fluminense. Tem o Alianza Lima. O Alianza Lima pela Copa Sul-Americana e depois volta aqui. Dependendo da logística, fica fora todo esse tempo e depois volta aqui para o território gaúcho.
O Internacional entra em campo amanhã às 16h30 com transmissão da TV aberta ao vivo. Vamos ver o que mudou, né? Pois na última rodada foi contra o Atlético Mineiro. Há um mês atrás, exatamente há um mês atrás, amanhã, o Inter fez a sua última partida. O Inter perdeu, né? Mas agora as mudanças são drásticas do Internacional. Pessoal, drásticas para melhor, né? Claro. Ganhando essa partida, o Inter passa a pontuação do Vitória, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Sim, ele tem a mesma vitória, tem a mesma pontuação do Inter, mas tem um saldo de gols negativos menor que o Inter. Bom, esse critério, então, que deixa os dois aí empatados, que desempata os dois, né, na realidade, para a zona de rebaixamento. Se o Inter ganhar, aí ele sobe umas 2 colocações e vai melhorar. Para fechar, então, as notícias do Internacional, o Internacional tem visto a contratação de um volante do Tajeres, para ser substituto de Fernando. Fernando está machucado. O Juan Portilla já mudou aí, mandou uma proposta, o Inter mandou uma proposta e não foi aceita, mas o Atlético Mineiro também estava de olho no atleta e desistiu da contratação. Aí só ficou o Inter. Bom, contra um concorrente a menos, como disse hoje a galera lá da Gaúcha, vai bem, hein? Vai bem. Vou dizer assim, ó, que a Natal Fitness é que sempre apoia esse bloco esportivo. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, o nosso patrocinador esportivo é a Natal Fitness. Precisou de algum acessório esportivo? Vá direto lá. Tem aquelas camisetas com alta tecnologia de suor. Vai lá dar uma olhada lá, é bem legal. Ou entre aí no www.natalfitness.com.br. Bom, depois de toda aquela polêmica, vamos entrar em mais um assunto turbulento, né? Depois de toda aquela polêmica na Indonésia, da morte daquela brasileira à beira de um vulcão, que foi bem contextualizada, agora aconteceu algo semelhante em nosso quintal, né? Em Cambará do Sul, onde uma criança de 11 anos com espectro de autista caiu no Cânion Fortaleza. Olha ali. E ela não sobreviveu. A equipe do Corpo de Bombeiros que realizou o rapel acessou o local onde a menina estava a cerca de 70 metros da borda do cânion. Ela foi visualizada por um drone com câmera térmica, que permite a identificação de variações de temperatura. Foi necessário perfurar rochas para conseguir fixar os equipamentos para o pessoal poder descer, né? E por isso aí a descida teve início somente depois das 22 horas. 1h15 depois, só que o Corpo de Bombeiros de Canela informou que o acesso ao local foi realizado. Após descida, então, de 2 operadores, nesse momento foi possível visualizar a vítima e colocá-la na maca. No entanto, ela já estava morta. Então, pro pessoal descer deu 1h e pouco, né? 1h15. Então, era um lugar de dificílimo acesso. A queda tinha acontecido às 13 horas. A família era lá de Curitiba.
ela estava acompanhada dos pais e, segundo o secretário de Turismo de Cambará, Andrews Moore, os pais da menina relataram que a família estava no mirante, ponto mais alto do cânion, que se deslocava para um banco de descanso, aonde fariam um lanche, e nesse momento a menina teria saído correndo e o pai foi atrás, mas ela acabou caindo do local. De acordo com o secretário, até então não havia histórico de quedas nesse tipo no Cânion Fortaleza. Dessa queda que ocorreu, né? Segundo eles, foram acidentes envolvendo pessoas que adentraram no local para fazer a chamada travessia, que consiste em entrar no início da fenda onde começa o cânion e percorrer aí o interior dos paredões. Essa prática é proibida. Então tá aí outro triste acontecimento com as mesmas premissas e fica aqui as nossas condolências mais sinceras à família. Bom, vamos a um pequeno comercial, o comercial da Harmony, e daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal Últimas Notícias. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, o som na medida do seu bom gosto é com a Harmony Sonorizações. Quem está dando aquele apoio para nós aqui no Jornal Últimas Notícias e a Natal Fitness com acessórios esportivos. Vamos falar agora em relação à segurança pública aqui de Bento Gonçalves, pois a Guarda Civil Municipal prendeu um homem que possuía um mandato de prisão em aberto. Até aí, então, tudo bem. Porque a abordagem ocorreu no bairro Zate e durante a operação Bento em Ordem, que é a operação que eles estavam fazendo, voltada ao policiamento preventivo, segundo informações da Guarda Civil Municipal, o indivíduo foi localizado na rua, nas proximidades de sua residência. E após a confirmação do mandato de prisão, ele foi abordado. E ao solicitar que buscasse seus pertences em casa, foi acompanhado pelos agentes. Durante a entrada no imóvel, a equipe encontrou... Deixa eu botar aqui para vocês verem, ó. Olha aí. Uma espingarda calibre 36 municiada, equipada com uma luneta e um silenciador, item que é considerado de uso restrito. Também foram apreendidos 2 rádios amadores, um coldre de revólver que estava no quarto do suspeito. Após a apreensão, o homem foi encaminhado à delegacia de polícia e posteriormente conduzido ao sistema prisional. Outra situação de apreensão aconteceu hoje, na madrugada de hoje, quando uma equipe da Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão, apreendeu uma arma de fogo e um veículo clonado no bairro Ouro Verde. Aqui em Bento Gonçalves. A ação ocorreu durante a execução da Operação Cerco Fechado, quando as equipes de patrulhamento avistaram um veículo Fiat Siena. E ao perceber a aproximação policial, o condutor acelerou e adentrou em um condomínio, fugindo em seguida para um matagal próximo. E daí ele não foi mais localizado. Mas no interior do veículo... deixa eu botar para vocês aqui, para vocês entenderem o que foi encontrado. Ó. Uma pistola Glock 9mm com seletor de rajadas. Ó, dá uma olhada aí do lado. 2 carregadores, 30 munições de 9mm. Em consulta com o sistema, foi constatado que o veículo era clonado e constava como furtado roubado. Que coisa, nessas foram as informações da segurança pública aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos falar de coisa boa agora? Dá uma olhada aqui atrás o que eu tenho. A imagem de fundo hoje é de um dos bens mais preciosos que a Serra Gaúcha tem a oferecer: o vinho.
Então vamos falar da 33ª Avaliação Nacional de Vinhos que acontecerá aqui em Bento Gonçalves e está prestes a encerrar as suas inscrições. A associação promove a maior degustação de vinhos de uma única safra. Do mundo, né? Do mundo. A avaliação é muito mais que um concurso. Ela reflete o avanço da vitivinicultura brasileira. Mas como eu já falei anteriormente, a Associação de Enologia alerta as vinícolas que queiram participar para se inscrever com amostras que não deixe para a última hora, pois o período de inscrição, seja melhor falado assim, vai até o dia 18 desse mês. Hoje é dia 11, mais 7 dias, pessoal. Tem mais uma semaninha aí, então, quem quiser participar, que se puxem. Os ingressos ao público será comercializado a partir de agosto. E o evento limita-se a 800 pessoas. Então, vamos se ligar. Esse foi o Jornal Últimas Notícias dessa sexta-feira, pessoal. Voltaremos na segunda com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, tchau! Bom final de semana a todos!